Vamos orar agora. Se você está nessa situação, então você já sabe agora o que fazer. É difícil? É. Dá trabalho? Dá. Precisa de esforço? Precisa. Precisa de ânimo? Precisa. Então, se esforça e vá em frente. Faça o que tem que ser feito. E o que você precisa realmente fazer é se humilhar diante de Deus e amar o seu cônjuge e realmente acreditar que o seu cônjuge pode já se converter a Cristo. Seus filhos podem ser todos convertidos e sua família pode ser uma família realmente de Deus. Acredite nisso. Vamos orar juntos agora? Pai querido, em nome de Jesus, olha, Senhor, para essas vidas. Ó, Senhor, ajuda esse marido que é crente, sua esposa não é crente. Ajuda, Senhor, que ele possa aprender a amar, que ele possa, Senhor, ajudar a sua esposa para que ela se converta, Senhor, que ele possa dar um bom testemunho. Ajuda, Senhor. Ó, Pai querido, ajuda essa esposa, que o seu esposo não é crente ainda. Ajuda, Senhor, que ela possa ser submissa, que ela possa, Senhor, ocupar uma posição que vai agradar o seu marido, uma posição dentro do seu lar, uma posição de submissão, uma posição de uma esposa que realmente ama, respeita e que tem sabedoria. Pai querido, ajuda, Senhor, esta família, ajuda, Senhor, esse casal, abençoa poderosamente, Senhor, faz com que eles olhem para Ti, que eles creiam em Ti, Senhor, que eles possam realmente se dobrar diante de Ti, serem submissos à Sua vontade. Pai querido, abençoa poderosamente. Oh, restará com sueme canto, rovoxaraia na classe muxaré. Ah, Senhor, que essas vidas, Senhor, realmente possam se converter a Ti, Senhor, possam realmente se dobrar diante de Ti, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Pai querido, ajuda-os em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos para aqueles que estão enfermos, estão doentes, cura, Senhor, cura esses enfermos e doentes. Em nome de Jesus nós ministramos a Tua cura. Ó Pai querido, faz milagres, maravilhas nesse lar. Em nome de Jesus te agradecemos por mais essa oportunidade de aprendermos de Ti. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora ao nosso questionário, onde apresentaremos aí as respostas do questionário que está em nosso site e em outros sites também. Você pode, toda quinta-feira à noite, adquirir então a nossa lição e os vídeos do programa EBD na TV. Queremos informar os irmãos que ainda temos agenda para esse ano. Se você deseja que nós estejamos aí na sua igreja, você nos convide. Nós não cobramos, você paga apenas a despesa de ida, de volta, estadia, se você deseja que nós fiquemos aí na casa pastoral ou na casa de uns irmãos, não tem problema. Então vamos então aí ao nosso questionário. Primeiro aí para completar dentro do texto áureo. Semelhantemente vós mulheres sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. 1 de Pedro 3:1. Pergunta 2, dentro da verdade prática, para completar. Ganhe o seu cônjuge para Cristo através do seu bom testemunho. Agora, dentro da parte 1, convivendo com o cônjuge não crente, pergunta número 3, para completar a segunda convivência com o cônjuge descrente. Então, quando Deus criou o mundo, declarou que tudo era bom. Gênesis 1:31. A única coisa que o Criador disse não ser boa era o fato de um homem viver só. Gênesis 2:18. Por isso fez para Adão uma disjutora, Eva, formando assim a primeira família, Gênesis 2:22. Não faz parte do plano divino que o casal se divorcie, Mateus 5:31-32 e 19:3-9. Também Marcos 10:2-12. Mas em 1 Coríntios 7:15 o apóstolo Paulo fala acerca dessa triste realidade como iniciativa do cônjuge descrente. Todavia, o apóstolo aconselha que se o cônjuge descrente não se opuser à fé do que aceitou o Senhor Jesus, então não deve o crente, em hipótese alguma, abandoná-lo. 1 Coríntios 7:12-13. Então, a fim de garantir uma convivência pacífica, é imprescindível não entrar em conflitos, evitando discussões sobre religião ou igreja. Torne o seu dia a dia agradável, mostre ao cônjuge que servir a Cristo transforma um dia ruim em uma noite tranquila.
Se houver algum problema na igreja ou algo que não concorde, é prudente não dividir tal assunto em casa, pois o cônjuge não compreenderá, podendo até mesmo desenvolver uma aversão pelas coisas de Deus. Como já dissemos, a convivência deve ser pacífica, Romanos 12, 18. Observemos ainda este conselho de Pedro. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, então, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. 1 de Pedro 3, 1 e 2. Esse conselho também vale para o homem. Pergunta número 4. O que significa a frase santificando o cônjuge? Então, a Bíblia afirma que o cônjuge que serve ao Senhor santifica o não crente. 1 Coríntios 7, 14. É muito importante ressaltar que a santidade a que se refere o apóstolo não leva à salvação. Um incrédulo não pode ser salvo através da experiência salvadora do outro, pois a salvação é individual e intransferível. Agora, dentro da parte 2, agindo com sabedoria. Pergunta número 5. Qual é sempre o desejo do cônjuge cristão quanto à educação dos seus filhos? É que toda a sua família sirva ao Senhor Jesus. Número 6. Nem sempre é possível criar os filhos dentro dos limites do tempo, principalmente se um dos responsáveis não serve ao Senhor. O que fazer? Então, entrar em conflito com o cônjuge não resolve e ainda traz discórdia para o lar. A única coisa a ser feita é ensinar a palavra de Deus em casa. Procure estimular a leitura das Sagradas Escrituras e de leitura cristã adequada para a faixa etária dos filhos. Não podemos descuidar da oração. Sigamos o exemplo de Jó, que intercedia a Deus pelos seus filhos. Jó 1,5. Em o Novo Testamento encontramos a história do jovem Timóteo, filho de uma judia crente, com um grego incrédulo. Atos 16:1. A avó e a mãe de Timóteo ensinaram-lhe a palavra de Deus, livrando-o assim das influências do paganismo. 2 Timóteo 1,5. Pergunta número 7. Qual o resultado do ensino cristão na vida de Timóteo através de sua avó e de sua mãe? Então ele tornou-se um discípulo de Cristo, companheiro de Paulo e um grande servo do Senhor. Número 8. Como o cônjuge crente deve agir com sabedoria nos afazeres domésticos? Então o cônjuge crente não pode descuidar de maneira alguma de sua vida espiritual, do lar e dos filhos. Saber administrar o tempo é um fator que evita conflitos. A mulher não pode deixar sua casa desorganizada, as refeições por fazer e as roupas da família sujas, sob a alegação de que o culto terminou mais tarde. Os cônjuges crentes devem agir com sabedoria, procurando os melhores dias e horários para comparecer aos cultos. Pergunta número 9. Não podemos nos esquecer que Deus ama a família, pois Ele mesmo a criou. Se o cônjuge crente não agir com sabedoria, o que pode ocorrer? Então o esposo incrédulo não a compreenderá e julgará que a igreja está atrapalhando o bom andamento do lar. O homem que deixa de ajudar a mulher na organização do lar, que não realiza os pequenos reparos na casa, desculpando-se que não pode chegar atrasado ao culto, levará a esposa desse crente a afastar-se ainda mais do Evangelho. Número 10. Há muitos casos de maridos que proíbem as esposas de participarem das atividades na igreja ou até mesmo de comparecer aos cultos. Também há casos de mulheres que dificultam a vida espiritual dos maridos. Como agir com sabedoria nesses casos? Então, mesmo diante de tantas dificuldades, não se pode descuidar da vida espiritual. Reservar um lugarzinho e um horário adequados no lar para oração, adoração e meditação da palavra de Deus é uma excelente alternativa. Daniel 6:10. Esses momentos preciosos na presença do Pai fortalecem a vida espiritual e ajudam a suportar as perseguições, enquanto que, ao mesmo tempo, evitam conflitos. Confie, Deus sabe como agir em todas as situações. Parte 3. Evangelizando o cônjuge. Pergunta número 11. Com a nova postura cristã, normal, na vida de qualquer novo convertido, o que ocorre em sua nova vida de crente? Então, todo aquele que reconhece Jesus como Salvador é transformado numa nova criatura. Veja Atos 9, de 1 a 15, 2 Coríntios 5, 17. Sua natureza pecaminosa é colocada sob o controle do Santo Espírito, havendo mudança de vida e comportamento. Gálatas 5, 22. O cônjuge convertido deve demonstrar que mudou e que Cristo tornou o ser humano melhor. Agindo dessa maneira, o outro perceberá que, em Jesus Cristo, há mudanças profundas no caráter. Dessa maneira, o descrente poderá até vir a converter-se pelo bom exemplo que observa no crente. 1 de Pedro 3:1.
Número 12. Como deve ser o bom testemunho do crente em seu lar? Então, o cônjuge convertido não pode viver envolvido em situações ilícitas. Através de seu bom testemunho, pode vir ganhar o outro para Cristo. 1 Pedro 3:1. Se o cônjuge, antes de ser crente, agia com grosseria, pronunciava palavras de baixo calão, ou era dado a vícios, tais coisas devem ser abandonadas, pois agora ele é nova criatura. Afinal, de uma mesma fonte não podem sair águas amargas e doces. Tiago 3:11. Lembremos-nos que o bom testemunho começa no lar, nas pequenas ações. O cônjuge descrente precisa perceber a mudança que Jesus realizou em sua casa através da conversão do outro. Agora a nossa conclusão. Pergunta número 13 para completar. A família é uma instituição divina inaugurada no Jardim do Éden por Adão e Eva. E é desejo do Criador que os cônjuges vençam as dificuldades e permaneçam unidos assim como ele os criou. Diante disso, o bom testemunho daquele que serve ao Senhor é uma forma clara e prática de evangelismo no lar. Tal comportamento demonstra em ações e palavras que Cristo modificou e o tornou um ser humano melhor, levando o cônjuge à conversão. Glória a Deus. Aleluia.